estava conversando nos outros vídeos sobre chaves para uma solução, especialmente para esse momento que a gente está vivendo agora, né? O que você diria como uma solução mais abarcante, que envolvesse mais pessoas? Tipo, qual a solução para a população em geral? Entendi. Eu não sei se existe uma solução para a população em geral. Isso remete àquela velha frase de Bukowski. Charles Bukowski, um dramaturgo alemão. Para onde quer que o povo corra, para onde quer que a população corra, corra no sentido contrário. Porque eles sempre estiveram errados por séculos e vão continuar errados. Então eu não acredito que exista uma salvação global, né? É como também dizia Gandhi, a paz começa dentro de você mesmo. Então faça dentro de você aquilo que você quer ver refletido no mundo. Mas com toda certeza, se você quiser errar muito, é a coisa mais simples do mundo. Se você quiser errar completamente, faça o que todo mundo está fazendo. Certo. Essa é a questão. Se você quiser errar em tudo, faça aquilo que o consenso manda. Faça o que todas as pessoas estão fazendo, caminhe na mesma direção e faça as mesmas coisas. Se você quiser errar tudo, faça isso. Faça o que a mídia está falando. Faça o que a mídia fala. Porque o que a mídia fala é o que as pessoas fazem. Sim, e a mídia fala para esse geral da população. Claro, a mídia sempre fala para a base, né? Então não acredito, eu nunca acreditei. E na história, nunca teve isso. Na história, não precisa você acreditar naquilo que eu falo. Basta você dedicar alguns minutos do seu dia, todos os dias. Se você se dedicar 10 minutos a estudar a história, você vai ver isso. Mas o que é estudar a história? É ir nas livrarias e buscar na banca dos livros mais vendidos, os best-sellers? Não, porque eles também são feitos para a população. Okay? Eles também são feitos para a massa. Mas se você quiser estudar de verdade as coisas, procure aqueles livros que ninguém compra. Porque as pessoas compram aquilo que mandam elas comprarem. As pessoas fazem o que mandam elas fazerem. Então, para este perfil de comportamento, não tem como ter solução. Nunca teve e nunca terá. Porque a solução global seria a ruína dos poucos que mandam nessas pessoas. E essas pessoas que mandam em tudo, jamais querem que tudo se conserte. Porque o conserto é um desenvolvimento do ser interiormente. E um ser que se conserta profundamente, ele passa a ser senhor de si. E aquele que é senhor de si não é comandado mais por nada. E esta pessoa nunca foi uma pessoa desejada por sistema nenhum. Nunca será. Então, existe uma grande salvação. Mas ela é sempre individual. Ela é sempre oriunda do despertar da consciência. É como Arquimedes, que entrando na banheira, falou aquela célebre frase, Eureka! Então, todo despertar é absolutamente individual. Bem como todo nascimento é individual. Ninguém nasceu acompanhado. Todo nascimento, ele é absolutamente único. Ele é absolutamente exclusivo. Todo nascimento é feito pela pressão interna de querer alguma coisa diferente. Então, nisso eu acredito. Se você quiser despertar, se você quiser acordar para a realidade, então, se você quiser sair do matrix existencial, então você deve primeiro andar pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios esforços, buscar um conhecimento que é completamente diferente daquilo que as pessoas aceitam. Porque a verdade nunca faz parte do consenso de massa. Então essa seria aquilo que eu diria para quem quer realmente buscar a verdade e ser alguém. Porque as pessoas ainda não são alguém. O nome delas é legião. Certo. O nome delas é legião, né? Não querendo parafrasear o Fausto de Goethe, mas o nome das pessoas é legião ainda. Por quê? O que é dentro daquela pessoa que foi construído a partir da sua própria consciência? Nada. A consciência da maior parte das pessoas é inexistente. É um pano de fundo que é uma colcha de retalho de todas as opiniões alheias. Especialmente da opinião daquele que está determinando o seu comportamento. Então, salvação de massa nunca existiu na história. Nunca existiu e nunca existirá. Porque salvação não faz parte de um contexto de massa. Salvação faz parte do surgimento de um novo ser dentro de cada um. Então isso não existe. Existe como massa. Existe o surgimento da consciência num campo absolutamente individualizado. E aí você pode perguntar também assim para mim, já adiantando talvez uma possível pergunta sua. Mas por onde começar? Exato, era essa a pergunta que eu ia fazer. Por onde começar?
começa na percepção de si mesmo. E isso soa ainda um pouco abstrato. O que é a percepção de si mesmo? A percepção de si mesmo começa a ser criada no momento em que o indivíduo aprender a ficar parado. Não se pede muito. Não se pede que decore escrituras todas. Não se pede que conheça todas as músicas do mundo persa no ano 1000. Nem que saiba a história da vida de Abhinavagupta, ou a história toda da vida de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, ou de Quetzalcoatl, ou de sei lá o que, ou de Raman. Não se pede isso. Se pede apenas que a pessoa aprenda a entrar em silêncio. E você vai perceber que toda essa humanidade que caminha junto em direção ao desfiladeiro, que é um desfiladeiro, não é um desfiladeiro figurativo, é um desfiladeiro de consciência, elas seguem em bando. Elas seguem apoiadas umas nas outras, porque elas não têm força de sentir o peso de seu próprio corpo. Elas se apoiam na pseudo-segurança que o outro também tem. Ambos estão inseguros. Correndo junto com uma massa insegura, não sabem para onde. Então, o conceito do despertar de consciência é um conceito absolutamente solitário que por onde começa? Você também, parando 10 minutos por dia, das 24 horas que tem o seu dia, experimente por 10 minutos, você conviver com você mesmo. Você desligar tudo. Desligar o seu celular, desligar o seu WhatsApp. Talvez neste momento você tenha uma série de desculpas. Você possa dizer assim, mas eu tenho filhos. Mas eu tenho pais doentes. Mas eu sou super-homem e tenho que ir lá para Gotham City apagar o incêndio. 10 minutos não vão fazer diferença para estas pessoas. Mas tenha certeza que 10 minutos para você pode transformar completamente a sua consciência. E nesses 10 minutos simplesmente desligue tudo. E observe o seu corpo, observe a sua respiração, observe as batidas do seu coração. E pode ser que nesse momento você comece a sentir coisas estranhas dentro de você, sensações estranhas. Muito prazer, você está conhecendo a si mesmo. Você está conhecendo as suas sensações. Com o decorrer do tempo, a sua percepção mais aguçada, e eu só estou falando de 10 minutos por dia, vai começar a perceber lembranças que começam a acontecer de dentro de você. E talvez você fica se distraindo com todas as questões do mundo externo, com seus pais doentes, com seus filhos, com seu marido que não para de chamar, com a sua esposa que não para de solicitar você para lavar louça. Você está se distraindo de você mesmo. Então você percebe, se você fizer isso direitinho, que você nunca ficou na companhia de você mesmo. Então como que você pode conhecer a consciência se nem você conhece diferente? Se você não sabe os pequenos pensamentos que habitam no fundo da sua alma, se você nunca iluminou esses lugares, nem você conhece você mesmo, né? Então o despertar, os primeiros passos, se é que eu poderia dar uma receita de bolo aqui, seria desligue tudo. E por 10 minutos por dia, conviva com você mesmo. Será que você vai gostar disso que você vai enxergar? Será que você vai gostar da companhia que você está sendo para você mesmo? Quando essas perguntas começarem a ser respondidas, você estará em um caminho sem volta. Em um caminho sem volta, não no sentido negativo, mas você estará em um caminho de perceber verdadeiramente quem você é. E este é o primeiro passo para você atingir qualquer outro estado na sua vida. Porque mais uma vez digo, este autoconhecimento não é conhecer escritura alguma. Não é conhecer as maravilhas do universo, não é ter decorado o livro Alice no País das Maravilhas, tampouco o seu livro de credo religioso. É simplesmente de perceber um pouquinho a cada dia, construir um pouquinho a cada dia. 10 minutos é o que eu lhe digo, um pouco de você mesmo. É como se você nesses 10 minutos fosse pegando tijolo em cima de tijolo, construindo uma parede. Ao longo do tempo, parede, do lado de outra parede, daqui a um tempinho, 10 minutos por dia você construirá o teto. Esta será a casa de você mesmo que abrigará a sua consciência. Isto é a construção arquetípica do Templo de Salomão. É só isso, não é muito mais do que isso. E isso as pessoas não fazem. As pessoas passam a vida toda distraindo-se, usando o maior presente que elas receberam da vida, que aliás é o único presente que elas receberam da vida, que é o tempo que elas têm, simplesmente para distrair. Existem pessoas que não têm propósito de vida nenhum, não têm objetivo nenhum de vida, porque elas não sabem simplesmente quem elas são. Como
que eu, não sabendo quem eu sou, posso ir para algum lugar. Então eu me jogo e, não fazendo nada, eu caminho como uma manada. Uns me empurrando para um lado, outros empurrando para o outro, e estou seguindo a multidão. E esse é o caminho onde desembarca completamente a humanidade. O grande problema é que estas pessoas só vão perceber isso no final da vida delas, que olhando por todos os lados vão perceber que elas não conseguem agora disfarçar com nenhuma maquiagem, com nenhum cabelo novo, com nenhuma roupa nova, a tristeza e a angústia que não consegue ser disfarçada de mais ninguém. Isso se chama-se envelhecimento. O envelhecimento não é fruto do tempo. O envelhecimento é fruto de um apodrecimento da alma. Quando você simplesmente percebe que a vida passou e você não se construiu e nem se conheceu. Mas tudo bem, aí você toma uns antidepressivos, carrega os seus netinhos e disfarça a sua falta de vida nesse tipo de distração. E assim é que a humanidade caminha. E isso, sobretudo, é muito triste. E feliz daquele que conseguiu precocemente pensar um pouquinho a respeito disso e decidiu que agora eu serei eu mesmo. Para estas pessoas, somente para essas pessoas, o despertar, a iluminação começa. E a iluminação não é uma coisa muito distante, nem muito grande, é simplesmente o fato de você conhecer quem você é e aprender a conectar-se consigo mesmo. Talvez um dia ela chame isso de amor próprio, de autoconhecimento, de ser quem ela é, mas tudo começa assim. E as pessoas têm fugido disto, que é a coisa mais simples, por toda a existência da vida delas, com as mais diferentes desculpas. E por que elas fogem? Elas, na verdade, têm um profundo medo da luz que brilha dentro delas. E essa luz que brilha dentro delas significa autorresponsabilidade. Geralmente, essas pessoas que seguem com a multidão, elas acham que a culpa é de tudo. A culpa é do micróbio. A culpa é do vírus. A culpa é da sociedade. A culpa são dos meus filhos. A culpa é de tudo, menos do próprio ser, menos dele mesmo. Então, quando essa consciência recai, neste momento, o indivíduo que estava de olhos fechados, andando simplesmente sinestesicamente junto com a multidão, ele desperta. Então, esse é o grande despertar. É a coisa mais simples do mundo, mas a maior parte das pessoas não tem condição nem de fazer o mais simples. Você vai falar de salvação para alguém que nem sabe o básico, que nem sabe quem é, só se identifica através de um nome que deram ainda para ele. A coisa é muito grave. Nós estamos em uma situação muito grave. Só que as pessoas não perceberam essa gravidade ainda. E não é uma gravidade virótica, bacteriana, é uma gravidade de consciência. Então, o ponto em questão é isso. É conseguir, por um período de tempo, transformar em hábito o olhar para dentro de si mesmo. É só isso. Nada mais é pedido. A única coisa que é a obrigação do ser quando ele nasce é de ser ele mesmo. Isto é a coisa mais óbvia do mundo, mas, entanto, o mais óbvio nem é enxergado. E nem é enxergado por quê? Porque desde criança ela acredita que ela vai precisar estudar um monte de coisas que ela nunca vai usar na vida. Que ela vai ter que seguir uma trajetória que, não porque ela gosta, não porque ela quer, é por isso que inventaram uma coisa chamada hobby, que é uma válvula de escape para a tristeza da sua vida. Porque no fundo a maior parte das pessoas não fazem o que elas gostam. Elas simplesmente fazem porque todo mundo está fazendo, porque a sociedade necessita, porque o contexto no qual eu vivo está exigindo isso de mim. Mas o que ela está fazendo que é movimentado pela sua alma? Nada. E é por isso que ela já morre muito rapidamente. Não a morte do corpo, mas a morte da consciência. A consciência já está morta. Mente não existe, raciocínio não existe, falar de espiritualidade também não existe. Só existe um corpo que anda. E isto recebe o nome de zumbi. Isto não é um ser, isto é um zumbi. Um zumbi automático. Que você olha, parece que está vivo, mas não há vida. Há simplesmente sobrevivência. Porque para alguma pessoa que vive sob condição de medo, ela não conhece mais a vida. Ela simplesmente é um sobrevivente do seu próprio medo. É muito triste. E depois vai perguntar qual é a salvação para a humanidade? Não existe salvação para a humanidade. Existe salvação para o indivíduo. Quando ele começa a se comportar como indivíduo, ou seja, ele traz para dentro de si o conceito da individuação, no sentido, agora eu preciso ser eu. Neste momento a vida começa.
E ele pode desenvolver isso até onde ele quiser. Mas quem quer fazer isso? As pessoas se escondem atrás de religiões. As pessoas se escondem atrás de compromissos. Se escondem atrás de festinhas. Se escondem atrás de amigos. Se escondem atrás de filosofias não praticadas. É o tempo todo assim. Agora, se perguntar para ele, o que você conhece de você mesmo? E eu não estou falando daquilo que você pensa a respeito de si, nem tampouco de uma divagação filosófica acerca da natureza do homem. Eu digo, o que você conhece de você mesmo? O que você consegue captar no seu silêncio? Quanto tempo de silêncio você consegue aguentar com a companhia de você mesmo? Quando você conseguir essas respostas, realmente, talvez você esteja no caminho certo. É isso. Não precisa ler filosofias transcendentais, não precisa conhecer o ocultismo, não precisa conhecer nada. O objetivo da vida é unicamente ser você, e não uma colcha de retalhos rota criada pelo que sobra das outras pessoas, que é algo muito pequeno. E existem pessoas que se conformam com migalhas de pão. E é por isso que Jesus falava que para nós não darmos pérolas aos porcos. E as pessoas se confundem com pessoas que só olham para o chão. Por que Jesus falou dos porcos e não falou dos camelos, dos cachorros ou dos cavalos, sendo que todos esses animais existiam? Porque o porco não olha para o alto. O porco não consegue olhar para a linha da altura dele. O porco não tem esse campo de visão. O pescoço do porco não permite olhar para cima. Então o único destino do porco é olhar para baixo e ficar com seu focinho na lama. Isto é igualzinho às pessoas que a gente conhece? Será? É a mesma coisa. As pessoas optam por não olhar para cima. Só conseguem olhar na visão e enxergar o outro porco. Ou seja, muitas coisas que são faladas por grandes mestres da humanidade é como jogar pérolas aos porcos. É isso que acontece. Então o que dá para fazer pela humanidade? Nada. É você que tem que fazer por você mesmo. Isso não significa você sair sem responsabilidade nenhuma. E as pessoas confundem completamente responsabilidade com culpa. São coisas completamente diferentes. Porque a responsabilidade é da natureza da consciência. A culpa vem de uma condição da sociedade. A sociedade faz você sentir culpa. E aí você tem um medo de errar e fica congelado na existência. A responsabilidade é um princípio absolutamente espiritual. E as pessoas ainda chegam a confundir princípios espirituais com coisas de espiritismo, com coisas de espírito. A espiritualidade não tem nada a ver com isso. A espiritualidade, que é um nome, é outro nome, é outro rótulo, mas é a capacidade mínima de você conseguir enxergar um pouco além daquilo que um porco enxerga. Será que é pedir muito? Ou seja, mais uma vez, voltando à sua pergunta, o que a humanidade pode fazer? Nada. Então você que está me ouvindo, se eu pudesse te dar algum conselho, e eu daria um conselho com o maior amor do mundo, olhe para o lado, veja para onde todos estão correndo. E como Bukowski falava, corra na direção oposta. É o começo.